Alô, amigo! Questão 6. Uma pessoa está diante de um tabuleiro de jogo de damas. Veja a figura. Tabuleiro de jogo de damas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. São 8 linhas e 8 colunas, 8 vezes 8, 64 casas. O tabuleiro de 64 casas, quer dizer, não precisava nem ter feito a contagem que eu fiz, está vazio. E essa pessoa pretende colocar sobre ele 3 fichinhas iguais. Uma em cada casinha. Quantos são os diferentes posicionamentos para as 3 fichinhas? Atenção, cuidado. O que é que a pessoa vai escolher? 3 casinhas, dentre as 64. Disponíveis, 64. Vai escolher apenas 3, para colocar as 3 fichas. Vão ficar na reserva, vão ficar sobrando 61 casinhas. Aí ele quer saber quantos são os diferentes posicionamentos para as 3 fichinhas. Se as 3 fichinhas são iguais, depois que ele colocasse as 3, por exemplo, uma aqui e a outra ali, se ele perguntasse elas entre si, sem substituir as casas, não faria a menor diferença. O fato das 3 fichinhas serem iguais faz com que ele só modifique o agrupamento, ou seja, as 3 casas escolhidas, o grupo, se ele substituir alguma casa. Ok? Não modifica perguntando. Se ele pegar a ficha que está aqui, colocar nessa e essa colocar cá, e tirar uma foto antes e uma depois, não vai haver a menor diferença. Então, moral da história, trata-se de um caso de combinações de 64, 3 a 3. Denominador, fatorial de 61, que é o fatorial da quantidade que fica na reserva, vezes o fatorial de 3, que é o fatorial da quantidade escolhida. E o fatorial de 3 é 6, ou então deixemos 3 vezes 2. Vamos para o numerador, é o fatorial da quantidade disponível, é o fatorial de 64. Só que como no denominador já tem o fatorial de 61, então é 64 vezes 63 vezes 62 vezes fatorial de 61. Cancela. Fatorial de 61 com fatorial de 61. 3 por 3 dá 1. 63 pelo mesmo 3 dá 21. 12 por 2 dá 1. 64 pelo mesmo 2 dá 32. Então, a quantidade de combinações de 64, 3 a 3 é 32 vezes 21. 32 vezes 21, 1 vez 2, 2, 1 vez 3, 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 672. 32 vezes 21, 672, vezes 62, vezes 62. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 6, 12 e 1, 13. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 7, 42 e 1, 43, vão 4, 6 vezes 6, 36 e 4, 40. 4, 6, 6, 1, 4. Então, ele tem 41.664 maneiras diferentes de posicionar essas 3 fichinhas iguais. Ele tem 41.664 posicionamentos. Agora veja aqui, resolva o problema anterior, supondo que as 3 fichinhas tenham 3 cores diferentes. Se as 3 fichinhas têm 3 cores diferentes, admitamos que ele botou aqui uma amarela, aqui uma verde e aqui uma roxa. Tirou uma foto. Se ele não usar nenhuma das 61 casa reserva, apenas perguntar, botar a amarela no lugar da roxa e a roxa no lugar da amarela, já é um outro posicionamento, né?
porque no caso aqui a roxa era que estava na borda, agora quem está na borda é a amarela. Então, nesse caso, existe ordem. Quando as três fichas têm cores diferentes, você modifica substituindo e modifica permutando. Então, é arranjo de 64, 3 a 3, que vai dar uma quantidade maior do que a quantidade de combinações. Vai ser quanto? Começando pelo denominador, é o fatorial da quantidade de reserva, fatorial de 61, e no numerador, o fatorial da quantidade disponível, 64 vezes, 63 vezes, 62 vezes, fatorial de 61. Cancela. Fatorial de 61. O fatorial de 61, aí agora multiplica. 64 por 63, 64 vezes 63, 3 vezes 4, 12 vai 1, 3 vezes 6, 18 e 1, 19, 6 vezes 4, 24, 1, 2, 6 vezes 6, 36 e 2, 38. 2, 9, 4, 13 vai 1, 10 vai 1, 4. Ui, me perdi. 64 vezes 63. Sim. E o resultado, voltando, alô, som, voltei, terra chamando Edinaldo de volta, 64 vezes 63, 4.032, e agora eu tenho que pegar o resultado dessa multiplicação de 64 por 63, que é 4.032, e multiplicar por 62. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19, vai 1. C vezes 0, 0 e 1, 1, C vezes 4, 24. Então fica 4, 8, 9, 9, 4, 2. Então, a quantidade de arranjos de 64, 3 a 3 é 249.984 posicionamentos diferentes, uma quantidade bem maior do que a quantidade de combinações, que era 41.664. Por que essa quantidade é maior de arranjo? Por causa das permutações que poderiam ser feitas entre as três fichas, tá certo? E finalmente, a questão 8. Resolva o problema anterior, supondo que se pretenda colocar no tabuleiro 4 fichinhas. Bom, se as 4 fichinhas forem todas 4 da mesma cor, é a quantidade de combinações de 64, 4 a 4. Se as 4 fichinhas forem todas 4 de cores diferentes, é a quantidade de arranjos de 64, 4 a 4. Só que as 4 fichinhas são assim, 2 brancas e iguais e o conectivo I conecta etapas, do you remember? E as outras 2 fichinhas são pretas e iguais. Então o problema agora tem 2 etapas. Na primeira etapa, colocar as 2 fichinhas brancas e iguais, tantas quantas forem as combinações de 64, 2 a 2, vezes, na segunda etapa, colocar as 2 pretas e iguais. Só que quando você vai colocar as 2 pretas, as 2 brancas já foram colocadas primeiro. Então você não tem mais 64 casas disponíveis, só tem 62. Então, combinação de 62, 2 a 2. Agora, uma coisa bem engraçada. E se fosse 2 brancas e iguais e 2 de cores diferentes? Uma verde e uma vermelha. Aí seria, por conta das 2 brancas e iguais, combinação de 64, 2 a 2 na primeira etapa, vezes. E se as outras 2 são de cores diferentes, uma vermelha e uma azul, aí seria arranjo de 62, 2 a 2. Maravilhoso! E aí, como é que fica? Bora lá? A quantidade de combinações de 64, 2 a 2, sem maiores delongas, fatorial de 62, fatorial de 2, que é 2, 64 vezes, 63 vezes, fatorial de 62 vezes.
E a quantidade de combinações de 62, 2 a 2, é fatorial de 60 vezes fatorial de 2, que é 2. E aqui, 62 vezes 61 vezes fatorial de 60. Tenha paciência. Cancela. Fatorial de 62, fatorial de 62. Fatorial de 60, fatorial de 60. 2 por 2 dá 1. 64 pelo mesmo 2 dá 32. 2 por 2 dá 1. 62 pelo mesmo 2 dá 31. Agora, lá vem o serviço. 32 vezes 63. 32 vezes 63. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 6, 9, 2, 11, vai 1. 10, vai 1, 2. 32 vezes 63. O resultado multiplicado por 31. Multiplicado por 31. 1 vez 6, 6. 1 vez 1, 1. 1 vez 0, 0. 1 vez 2, 2. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 6, 9, 4, 2, 6. E agora falta só multiplicar por 61. Multiplicado por 61, sensacional. 1 vez 6, 6. 1 vez 9, 9. 1 vez 4, 4. 1 vez 2, 2. 1 vez 6, 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 9, 54. E 3, 57, vão 5. 6 vezes 4, 24. E 5, 29, vão 2. 6 vezes 2, 12. E 12, 14, vai 1. 6 vezes 6, 36. E 1, 37. 6, 9, 6, 15, vai 1. 7, 4, 11 e 1, 12, vai 1. 9, 2, 11 e 1, 12, vai 1. 6 mais 4, 10 e 1, 11, vai 1. 7 e 1, 8, 3. Então o resultado aqui é 3.812.256 posicionamentos. Imagine vocês se fôssemos fazer essa contagem sem análise combinatória, né? Precisássemos ver todos os posicionamentos de um por um e contar de um em um. Quando é que nós chegaríamos a 3.812.256? Essa é a riqueza que a análise combinatória traz para nós. Esse é o poder que ela nos dá, o poder de contarmos quantidades grandes, né? Muito grande como essa, rápido e com precisão. Um beijo.